Então, faz umas semanas que eu tenho falado sobre o culto. Inclusive falei semana passada, quem lembra? Que o culto, ele é para a glória de quem? De Deus. Agora olhe para mim, por favor. Qual é o culto que Deus aceita? O tema da mensagem é esse: o culto aceitável. Amém, gente? Amém? Você vê, nós estamos oferecendo a Deus um culto. Já estamos quase com 1 hora que nós estamos oferecendo a Deus o nosso culto dessa manhã, desse domingo de manhã. Já oferecemos a Deus louvores, já oferecemos a Deus as orações, já nos humilhamos para Deus, já buscamos a sua presença, já estamos oferecendo 1 hora do nosso tempo, da nossa atenção para Ele. Diga graças a Deus. E ainda temos mais 1 hora pela frente. Agora preste por favor atenção. Não existe nada mais frustrante do que você vir ao templo ou ir à igreja, oferecer o seu culto a Deus e saber que Deus não aceitou. Você sabia que nem todos os cultos Deus aceita? E como é que você sabe que Deus está aceitando o culto que você está oferecendo? Quando tem resposta. Que tipo de resposta? No seu trabalho? Não. Você está aqui agora, domingo. Você veio aqui hoje, domingo, oferecer a Deus o seu culto. Aí no próximo domingo você chega para mim e diz: pastor, estou muito feliz. Estou falando do culto. Porque domingo passado eu vim aqui na igreja e ofereci um culto a Deus. E Deus ficou tão feliz que me deu uma semana de prosperidade. Irmão, tem muita gente que odeia Deus, que xinga Deus, que tem pacto com o diabo e vai ganhar mais dinheiro do que você essa semana. Mas vai ganhar infinitamente o quê? Mais. Eu tenho certeza que Deus aceitou o meu culto porque eu tive uma semana muito feliz, uma semana de portas abertas. Não se iluda com coisas materiais. A resposta de Deus, ela se dá no espiritual. Amém? Se Deus aceitar o culto que você está oferecendo hoje, alguma coisa em você, não é na sua vida, é em você, vai mudar. Alguma coisa vai mudar. Um pensamento, uma ideia, um costume, um perdão que vai ser liberado, um pecado que vai ser perdoado, uma fé que vai ser renovada, fortalecida, edificada, um vazio do coração que você não vai mais sentir, enfim, uma depressão que você vai se curar, um problema espiritual que Deus vai te libertar, um renovo para você voltar a orar como você orava, um renovo espiritual para você frequentar os cultos como você frequentava, um desejo que vai renascer, ou o desejo que vai, digamos assim, fortalecer, aquecer dentro de você pelo estudo da palavra de Deus, uma pontinha de desejo que vai se acender no seu coração para fazer um momento de comunhão com Deus, de consagração para Deus em jejum. É assim que você sabe, é olhando para o que Deus faz no seu espiritual, que você percebe, que você tem convicção, que Deus aceitou ou não o culto que você ofereceu a Ele. Diga graças a Deus. Quem entendeu, por favor? Irmão, no passado se oferecia a Deus sacrifícios para agradar a Deus, para chamar a atenção de Deus, para obter vitórias, para obter perdão de pecados. Matava-se animais, sacrificava-se cordeiros. E qual era o tipo de animal que Deus aceitava? Um animal puro, um animal limpo, um animal sem nenhum defeito, sem nenhum tipo de doença, sem rabujo, sem carrapato, sem sarna, amém? Sem defeituoso, animal caolho, animal aleijado, com a unha quebrada, fedorento, imundo. Deus não aceitava esse tipo de sacrifício, amém? O sacrifício para ser aceito por Deus, seja lá em busca do que fosse, ele tinha que ser perfeito. Não era a pessoa que oferecia o sacrifício
que tinha que ser perfeita, era o sacrifício que estava sendo oferecido no altar. Amém? E esse negócio de aceitar culto, rejeitar culto, ele já vem do começo de tudo. Vá para Gênesis capítulo 4, Abel e Caim, no versículo 3, versículo 3, versículo 4, versículo 5, por favor. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Você vai ver aqui dois irmãos oferecendo a Deus um culto, um sacrifício, uma oração, uma adoração. Amém? Vamos ver o resultado disso aí. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Abel do fruto da terra uma oferta a quem? Uma oferta a quem? Olhem para mim aqui, por favor. Hoje, quando você fala de oferta, presta atenção. As pessoas associam ao dinheiro. Não é verdade? Sim ou não? Só que tudo que você faz para Deus é uma oferta. Ei, essas 2 horas que você dedica aqui, no templo, a Deus, é uma oferta. Um louvor que você canta para Deus é uma oferta. A sua oração é uma oferta. O seu jejum é uma oferta. A sua oferta é uma oferta. Amém, gente? Uma alma que você fala de Cristo, uma pessoa que você vai no hospital visitar, um doente que está em casa acamado, que você vai lá fazer uma visita, levar uma palavra de Deus, levar um abraço, um consolo, uma oração, é uma oferta. Tudo que você faz para Deus são sacrifícios espirituais. Amém? Quem entende, por favor? Um tempo que você separa para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, jejuar, é uma oferta. Uma madrugada que você tira para fazer vigília, é uma oferta. Uma madrugada que você simplesmente levanta, faz 30 minutos de oração, é uma oferta. Tudo que você faz é uma oferta. O que os obreiros fazem aqui no templo? Oferta. Eles ofertam parte do seu tempo e da sua vida na obra de Deus, em favor do reino de Deus, em favor do povo de quem? De Deus. O crente verdadeiro, preste por favor atenção, o cristão verdadeiro, ele tem que ter em mente, ou a consciência, de que a vida dele, em si, ela é uma oferta. Nós somos um cordeiro, ou deveríamos ser um cordeiro. A nossa vida toda, do acordar ao deitar, ao dormir, deveria ser uma oferta para Deus. Amém? Quem entende, por favor? Muito bem. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Sabe o que significa das primícias? Ele pegou o cordeiro mais novinho, mais limpinho, o mais bonito, o mais gordinho. Observe, e da gordura deste, o mais limpo, o que não tinha nenhum tipo de doença, o que não tinha rabujo, o que não tinha sarna, o que não tinha o pé quebrado, o que não tinha o olho vazado. Quem entendeu, por favor? Aquele cordeiro que aos olhos do seu criador ou do seu dono era um animal, o que, irmãos? Perfeito. E ele ofereceu a Deus. Vamos concluir para voltar para Miqueias. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua o quê? Primeiro Deus se agrada do ofertante e depois da oferta. Não é assim que a Bíblia revela? Então primeiro Deus tem que se agradar de nós, para depois se agradar do culto que nós lhe oferecemos. Diga graças a Deus. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não o quê? Não se agradou. Aí o que acontece? Caim irou-se sobremaneira. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Amém? Caim ficou irado. Por quê? Porque Deus não aceitou a oferta dele. Agora olhe para mim, por favor. Preste atenção. Preste atenção. Quer dizer que Deus é esperto, né? Olha que Deus é esperto. Nós servimos. Os críticos
pode dizer assim, esse Deus dos crentes é muito esperto. Por que se agradou de Abel? Porque Abel deu um animal. E Caim deu o quê? Da lavoura. O que tem na lavoura? Tem animal em lavoura? Tem o quê? Coentro, pimentão, tomate. Esse Deus da Bíblia, espertinho, né? Quer dizer que quando a oferta é carne, ele aceita. E quando a oferta é mato, ele não aceita. Tem nada a ver. Nada a ver. Deus primeiro se agrada de Abel. E depois da oferta que Abel faz. Deus não se agrada de Caim. Se Deus não se agradar do homem, Ele pode dar o planeta Terra, amarrar com as estrelas, o sol e a lua. Deus não vai aceitar. Primeiro Deus tem que se agradar da gente, irmãos. Amém? Se Deus não se agradar de nós, Ele não aceita nada que lhe oferecemos. Você compreende? Não tem nada a ver porque tem igreja, as igrejas da prosperidade, os mercenários, os bandidos da fé, eles usam esse argumento. Sabe por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque era mato. Abel deu que tinha sangue, você tem que dar o sangue, se referindo ao dinheiro. Papo de mercenário, de Judas, tem nada a ver. Deus não aceitou a oferta, o sacrifício, o culto de Caim, porque Deus não se agradava dele. Caim era um homem invejoso, meu irmão. Você entendeu sim ou não? Ele tinha inveja de Abel. Ele era tão invejoso e tão maligno que matou o seu próprio irmão. Ele assassinou o seu próprio irmão, de tanta inveja e ódio que ele tinha do seu irmão. Deus não se agradava dele, porque Deus conhecia os desejos e as intenções do coração dele. Deus conhece os nossos passos. Graças a Deus que Deus não é igual aos homens. Ainda bem que Deus tem os olhos que tudo vê. Ainda bem que Deus tem os ouvidos que escuta tudo. Ainda bem que Deus tem a sabedoria que conhece todas as coisas. Amém? Porque se Deus fosse igual a mim e a você, todos nós estaríamos perdidos e condenados ao inferno, ainda que nos arrependêssemos dos nossos pecados. Amém, gente? Quem entende, por favor? Deus conhece a nossa vida, o nosso interior. Ele conhece cada passo, Ele conhece cada palavra, Ele conhece cada gesto, cada atitude. Ele aceitou o sacrifício de Abel, não é porque foi um animal, e o outro deu coentro com pimentão, com cebola, ou seja lá o que foi. Não, é porque ele se agradava da pessoa de Abel. Amém? Abel tinha uma vida que agradava a quem? A quem? Por isso que tudo que ele oferecia a Deus, Deus o quê? Aceitava. Essa palavra se resume em 3 tópicos, presta atenção. Primeiro, um culto aceitável, ele não depende exclusivamente do que apresentamos a Deus. Observe que ele fala de holocaustos, ele fala de bezerros, ele fala de azeite, ele fala até mesmo de oferecer o seu filho unigênito, a glória terrena dele. Amém, igreja? Você observa que ele fala de oferecer o corpo, enfim. O culto que Deus aceita, ele não depende exclusivamente daquilo que você apresenta. Pastor, será que para Deus aceitar o meu culto, eu tenho que fazer o quê? Chegar diante dele cantando uma bela canção? Cantando hinos de louvor? Orando para ele com palavras bonitas? Dando gritos de glória? Oh, glória a Deus! Aleluia! Será que Deus me aceita porque eu falo em mistério? Porque eu planto bananeira na igreja? Porque eu dou cambalhota? Porque eu rodopio? Será que Deus aceita o meu culto porque eu canto bem, eu prego bem? Tem gente que pensa que é isso que faz Deus aceitar o culto que ela oferece, a oração bonita que ela faz. Será que para Deus aceitar o nosso culto, nós temos que botar uma roupa bonitinha domingo? Vir arrumadinhos para a igreja? Botar um bom perfume? Oferecer a Deus uma oferta gorda? Uma contribuição estimada na igreja? O que é necessário para Deus aceitar?
Tudo isso faz parte do culto, mas não depende do que você apresenta. Não é o que você apresenta que define que Deus aceitou ou não o culto que você ofereceu a Ele. Amém, gente? Quem entende, por favor? Você observa no versículo 1 que a gente leu, que é o 6. Com que me apresentarei a quem? A quem? Então aqui o profeta se coloca diante de Deus como os adoradores, né? E ele começa a explicar, não é o que vocês fazem, não é as canções que vocês cantam, não é porque vocês tocam bem os instrumentos, não é porque vocês estão oferecendo animais limpos, gordos, sem defeito. Isso não quer dizer que Deus está aceitando o culto que vocês fazem. E muitos de nós adotamos isso. Na mente de muitas pessoas, qual é o culto que Deus aceita? O barulhento. Quanto mais barulho tiver, ainda tem pregador que diz isso, quanto mais glória tiver, mais poder desce. Onde tem isso na Bíblia? De onde tirou isso? Será que é o barulho que nós fazemos? Será que é as palmas que nós batemos? É isso que faz com que Deus aceite o culto que nós lhe oferecemos? Não. Não necessariamente. Tudo isso faz parte. As orações, o louvor, o horário que você chega na igreja, a maneira com que você se comporta na igreja, suas vestes para vir para a igreja, sua forma de adorar a Deus, sua concentração, sua dedicação, sua, digamos assim, consideração por Deus, sua reverência, seu temor, seu respeito, tudo conta, mas não caracteriza que Deus aceitou o seu culto. Amém? Não é porque eu prego bonito, não é porque eu prego forte, não é porque eu prego bom, não interessa. Não é a maneira com que eu prego, não é a força com que sai a minha pregação que define se Deus aceita ou não o meu culto. Amém, gente? E de Deus aceitar ou não o que nós lhe apresentamos ou lhe oferecemos, depende das respostas. Porque se Ele não aceitar, a resposta não virá. Amém? Seremos uma igreja fraca, vazia do Espírito, uma igreja vulnerável, carnal, que serve mais para envergonhar do que para glorificar o nome de Jesus. E tudo isso que eu acabei de falar é o retrato da igreja brasileira, que só envergonha. Você não vê quase nunca o nome de Cristo sendo glorificado por essa igreja falida brasileira. Agora, vergonha, todos os dias você vê na televisão. Todos os dias você vê o nome de Cristo sendo blasfemado, sendo jogado na lama, no lixo pelos crentes. Concorda comigo, sim ou não? Por quê? Porque não tem resposta dos céus. Não tem resposta de Deus nesses cultos. O que tem são manifestações carnais, humanas, descontrole emocional. O que tem é adoração da carne. Deus não aceita esse culto fétido, imundo, voltado para o homem, onde o homem é o centro de tudo. Pelo fato de Deus não aceitar, não tem resposta. Pelo fato de Deus não agir, não tomar a frente, não tomar o controle da igreja, o diabo toma. E você vê o engano, a heresia tomando conta da igreja. E eu estou trabalhando para que essas desgraças não entrem aqui na nossa congregação. E vocês deveriam estar felizes. E por isso, bater palmas e glorificar a Deus. Amém? Quem entende, por favor? Então ele diz, com quem me apresentarei? Com bezerros, com holocausto, com não sei do que? Não. Porque não depende exclusivamente do que nós apresentamos a Deus. Vamos para o verso 8, que nele tem o tópico do meio e do fim da mensagem. Aí Miqueias clama: Ele te declarou, ele quem?
Aqui o profeta se refere a quem? A Deus. Amém? Se dirigindo ao povo. Ele te declarou, ó homem. Preste por favor atenção. Quando você vê essa exclamação aqui, ó homem, não quer dizer que a mensagem ela é diretamente para os seres humanos do sexo masculino. Amém? Aqui é uma mensagem no sentido ou contexto geral. Ó homem, se referindo ao ser humano, às pessoas. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. 2 pontos. E o que ele pede? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia, 3 coisas, e andes humildemente com o teu Deus. Dê palmas para ele. Bem forte para Jesus. Bem forte para Deus, igreja. O que ele pede? O que Deus pede? O que Deus exige de nós, do seu povo? Preste por favor atenção. Preste atenção. Preste atenção que agora a martelada é grande. Fugiu disso aqui, não é igreja. Não é povo de Deus. Não é servo de Deus. Faz parte da denominação, mas não faz parte da eclésia. Faz parte da igreja, templo da glória de Deus, mas não faz parte da eclésia. Que igreja é essa? A igreja de Cristo, composta pelo povo de Deus, pelos nascidos de novo, pelos regenerados, por aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aceitaram Jesus e a cruz, e vivem a renúncia diária do Evangelho. Fugiu disso aqui, não é igreja, não é povo de Deus, não é salvo, ainda está condenado, ainda está debaixo da ira, ainda está sob trevas, o pecado ainda está eminente em sua vida. O que o Senhor pede, o que o Senhor exige de nós, primeiro, que pratiquemos a justiça. Amém? Aqui você pode entender de 2 formas. Aqui o profeta se refere é a forma, presta atenção, de tratarmos o próximo. O estudo bíblico diz, o esboço bíblico diz, aqui onde eu estou pregando, onde eu estou lendo, que a referência é a maneira como nós nos relacionamos com o próximo. Mas pode-se acrescentar, e não se peca por isso, a justiça em se fazer a vontade de Deus. Amém? Primeiro, o que ele pede? Que façamos a sua vontade. Segundo, o culto para ser aceitável, ele não depende exclusivamente do que nós apresentamos a Deus. Ele depende primeiro do nosso relacionamento com o próximo. Qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a força. Não é assim? Sim ou não? E Jesus já acrescenta, sem perder tempo. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora? E agora? Só se vê santo, só se vê puro, só se vê perfeito. Mas como é o seu relacionamento com o próximo? É disso que depende se Deus vai ou não aceitar o teu culto. Você acha que Deus aceita culto de crente que só vive falando mal dos outros, irmão? Quem em miséria botou isso na sua cabeça? Eu não fui, porque eu não sou nenhum demente. Qual foi o cigano que lhe enganou? Você acha que Deus aceita culto, gente, de pessoas que vivem para prejudicar o próximo, para falar da vida alheia, que só tem olhos para ver os defeitos do povo?
Tu acha que Deus aceita culto, meu irmão? De quem tem uma vida esculhambada? De quem tem uma vida toda doida? De quem não ama ninguém, não ajuda ninguém, não estende a mão para ninguém, sente prazer na desgraça dos outros, fica esperando oportunidades para apontar o erro dos outros, não perdoa ninguém, não usa de misericórdia e de clemência com ninguém. O culto que para Deus aceitar o culto, isso vai depender muito do nosso relacionamento com o nosso próximo. Porque Jesus disse que de amar a Deus e amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo depende toda o quê? Toda a lei. Ou seja, se eu fizer, é como se fosse assim: amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo é aquele 1% que falta para os 99 para se completar o quê? Os 100. Ok? Amém? Se eu faço 99% e peco nesse 1% que é o principal, que é o que está acima de tudo, acabou. Está tudo anulado. Está tudo anulado. É por isso que nem gosta, é por isso que ninguém não, né? Aí já é exagero do pastor. É por isso que quase ninguém quer frequentar a igreja bíblica, porque, meu irmão, a madeira zoa. Quando o pastor está alegre, é paulada. Quando ele está com raiva, é paulada. Quando ele está com Deus, é paulada. É sempre desse jeito, porque é a verdade do evangelho, meu irmão. É disso que depende o culto ser ou não aceito por Deus. Vá para o versículo 8, por favor. Por gentileza. Deus revela o que é de nós. Primeiro, Deus exige a prática da justiça no tratamento com as pessoas. Então, observe. Deus não manda a gente nem ser bom, nem ser o quê? Mal. Ele manda a gente ser justo. Você está vendo eu? Olhe para mim, por favor. Vou lhe dar um exemplo. O que significa ser justo com o próximo? Vou dar um exemplo. Não se aproveitar da boa vontade. Se tem uma coisa que se faz hoje em dia dentro de igreja, é se aproveitar da boa vontade dos irmãos. Eu quero que se levante um irmão nessa igreja e diga para mim qual foi a vez que fez alguma coisa para a igreja ou para mim que eu não quis pagar. Eu não pago, porque os irmãos não aceitam. Tem uns que ficam até ofendidos, né? Porque claro que a gente sabe que faz com carinho. É a igreja que ele se alimenta do evangelho, é a igreja que ele frequenta, que ele congrega, que ele é obreiro, que ele é membro, enfim, é uma família, eu sei, mas eu não posso me aproveitar da sua boa vontade. O Edgar é eletricista, mas todo serviço que ele fizer, eu quero pagar, ele não aceita, porque ele faz por gratidão ao que Deus fez na vida dele, e por tudo que ele já se alimentou e se alimenta do altar. Tudo bem, graças a Deus por isso. Mas você não pode se aproveitar da boa vontade dos outros. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque as pessoas mais caloteiras que tem, está no meio dos evangélicos. Evangélico é um bichinho. Olha, é um perigo você emprestar dinheiro para crente. Meu filho, é um tiro no escuro. A maioria não paga, vai lhe tapeando. Glória a Deus, irmão. Aleluia, não fique em paz, o Senhor proverá, e não sei do que, estou na prova. Que prova? Está aqui, ó, sem vergonha na cara. Que prova? Prova de quê? Pague, meu irmão. Mas crente é um bichinho, para pedir dinheiro emprestado dos outros e não pagar. Paga os de fora, porque o cara já bota quente, chama a polícia, contrata o pistoleiro, paga uma trombadinha na rua, quebra a vidraça da casa, aí paga mesmo. Mas crente com crente, meu amigo, é bicho danado para dar calote no outro. Uma vez eu ouvi o pastor Paulo Júnior falando que na igreja dele tem um gerente do Banco do Brasil e ele proibiu de aprovar crédito para pastores, porque eles não pagavam lá em Franca. Olha a garapa. Cadê a justiça com o próximo? Duas coisas que Deus pede em relação ao próximo. Primeiro, justiça. Você ser justo, não bom nem ruim, mas ser justo com as pessoas. Não se aproveitar delas. Não falar delas.
Quer falar, fale na frente. Por que você fala por trás? Em amar o próximo como a si mesmo, em desejar para o próximo o que se deseja para si mesmo, em fazer para o próximo o que se deseja que se faça por si mesmo, depende de Deus aceitar ou não o nosso culto. Continuando, ainda no verso 8, ele pede a prática da justiça e ele pede a prática de quê? Não, ele pede que ame o quê? Deus exige a prática da misericórdia. Praticar a misericórdia é não tratar o outro da forma dura como ele merece ser tratado. Sabe o que significa praticar a misericórdia? Perdoar. Você sabe uma coisa que nos dias de hoje crente não faz? É perdoar. Perdoa? Como é a história? Seu silêncio é a resposta. Seu silêncio é a resposta. Se tem uma palavra cuja igreja cristã brasileira não aprendeu ainda o significado, é a palavra amor. O povo está associando amor a sexo. Amar hoje é querer sexo. Amar hoje é sinônimo de safadeza. Crente não sabe o que é perdoar. Não sabe o que é relevar uma situação. Não sabe o que é estender a mão quando se vê o inimigo. Estou falando do inimigo. Porque amar o amigo é meio que fácil e natural. Concorda comigo, sim ou não? Como é que você vai odiar quem te faz o bem? Como é que você vai odiar quem todo fim de semana te paga um hambúrguer? Você não vai odiar essas pessoas. Nós temos tendência a odiar quem nos faz o mal. Cristo nos manda amar. E nós não amamos. Cristo nos manda perdoar essas pessoas. Amados, e nós não perdoamos. E daí, pastor? Significa o quê? Significa que nós ainda estamos no caminho do inferno. Só entramos na frequência de uma igreja. Só trocamos de religião. Mas o caminho ainda é o mesmo. Ainda é o caminho da condenação eterna. É sério o que eu estou falando com vocês. Amém? É tão sério que está tirando a sua voz. É sério isso. Exercer a misericórdia é você não tratar a pessoa do jeito que ela merecia ser tratada, meu irmão. Gente, quem bate tem que levar outro tapa. O certo é esse. A lei do mundo é essa. O que significa exercer a misericórdia? É você não bater. Pela lógica, é fato mesmo. Fez o mal, tem que pagar. E se alguém faz o mal, a gente, pela lógica humana, nós deveríamos fazer o mal pior ainda. Mas nós somos cristãos. A gente engole aquele sapo, sofre aquela dor e perdoa. Usa de misericórdia. Não trata a pessoa como ela merecia ser tratada. Temos o olhar de Cristo, o pensamento de Cristo. Temos o sentimento que rege o coração de Cristo, compaixão. Sentimos a dor do próximo. Isso é exercer a misericórdia. Isso é praticar a misericórdia. É não tratar o próximo da maneira ou da forma com que ele merecia ser tratado. E para resumir a conversa é perdoar. Você faz isso com o seu funcionário? Você faz isso com o seu patrão? Você faz isso com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos de igreja, com seus amigos virtuais? Você faz isso com as pessoas que cercam você no seu dia a dia?
Quem entende, por favor? Isso é tão difícil. Isso é tão complicado, mas é tão necessário para que tenhamos a vida eterna. Amém, igreja? E para finalizar, vamos lá, por favor. Então, o culto aceitável depende, primeiro, o culto aceitável, ele não depende exclusivamente do que nós oferecemos a Deus, porém faz parte. Ele depende do nosso relacionamento com o próximo, como tratamos o próximo, e ele depende do nosso relacionamento diário com Deus. Ok? Final do versículo 8. Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Não é assim? Ele exige a prática da misericórdia, da justiça, a prática da misericórdia, e ele exige que o seu povo ande humildemente com ele. Sabe o que significa isso? No estudo, no esboço bíblico, no estudo bíblico aqui? Obedecer. Andar humildemente com Deus é você andar lado a lado com Ele. E você não consegue andar com Deus sem obedecer a palavra dEle, sem cumprir os mandamentos dEle. Então, o culto aceitável, ele depende do nosso relacionamento com o próximo e ele depende do nosso relacionamento com Deus. Irmão, presta por favor atenção. Presta por favor atenção. A pessoa passa a semana todinha mentindo, fofocando, bebendo, fumando, drogando, roubando, xingando, matando, destruindo, atropelando as velhinhas no trânsito, se entupindo de conteúdos malignos na TV, no computador, na internet, no contexto geral. Passa a semana todinha como se Deus não existisse. Aí domingo ela vem para a igreja. Aí ela canta, aí ela louva, ela levanta a mão, ela é raridade, ela é mais pura que o ouro de Ofir, ela não sei do que, ela não sei do que. Tu acha que Deus aceita isso? Tu acha que isso é aceitável? Pastor, eu faço o quê? Arrependa-se. Arrependa-se, pelo amor de Deus, enquanto você tem tempo, meu irmão. Gente, a morte é muito rápida, gente. A morte é muito rápida. Uma irmã que frequentou a nossa igreja, essa semana, entrou na UTI de manhã, meu irmão. À tarde morreu. À tarde morreu. O próximo pode ser eu, pode ser você. Não, pode não, porque eu sou blindado. Conversa dos crentes pirados. Sou blindado. E é? Você blindou-se aonde? Qual foi a empresa que lhe blindou? Qual é o vidro que blinda você de tomar um tiro? Você poderia... Olha, eu vou mandar um recado para os evangélicos. Meu amigo, os evangélicos que podem dizer eu sou blindado é os que moram nos Estados Unidos, gente. Os que moram aqui no Brasil não é não. Você acha que alguém que mora numa zona dessa está blindado? Você pode tomar um tiro ainda hoje, meu filho. Você pode morrer ainda hoje. Alguém pode tirar a sua vida no trânsito, um ladrão, um assaltante, um criminoso, um bandido. Você pode ter uma raiva daqui para a noite e ter um infarto fulminante, um ataque cardíaco, uma parada. Você pode ter um desgosto tão profundo de lhe dar um AVC e você ir para o hospital e já voltar pronto para o cemitério. Eu acho que nós deveríamos pensar mais na morte do que na vida, gente. Porque ela pode chegar a qualquer momento para nós. Essa conversa de eu sou blindado, eu sou protegido, crente é isso. Pelo amor de Deus. Gente, esquece essas histórias. Esquece isso.
O culto, para ser aceito por Deus, ele depende do nosso relacionamento com Ele. Para Deus aceitar o culto que você faz no domingo, você tem que agradá-lo a semana inteira. Estudar a palavra de Deus. Não precisa você colocar no Facebook que você está lendo a Bíblia, que você está orando, que você está jejuando. Não precisa você falar para sua esposa, para o seu marido, para o seu pastor, para o obreiro. As pessoas têm essa mania na igreja. Eu acho que o pastor não está não orando. Por quê? Porque eu não falo para você que eu oro? Acho que o pastor não está não lendo a Bíblia. Por quê? Porque eu não posto foto no Facebook lendo da Bíblia. É intimidade, meu filho. O que você faz com Deus só interessa a você e a Ele. Comunhão diária com Deus é essencial para ter aceitação nos cultos que lhe oferecemos. E de Deus aceitar o seu culto ou não aceitar, depende a resposta. Se Deus não aceita o que nós lhe oferecemos, se Deus não aceita o que sobe, não desce nada. Os céus ficam cerrados para nós. Não desce graça, não desce misericórdia, não desce perdão, não desce amor, não desce salvação, não desce derramamento de poder. Deus tem que aceitar o nosso culto. E eu quero fechar lembrando de Abel e Caim. Para Deus aceitar a nossa oferta, Ele tem que primeiro se agradar de nós. Amém, gente? Ele tem que se agradar da nossa vida, do que somos e fazemos no nosso dia a dia. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. E aí? Você quer continuar assim? Enganando a si mesmo? Você quer continuar enganando o seu próprio coração? Ou você quer de fato estar no centro da vontade do Senhor? Ou você quer ter de fato a presença de Deus na sua vida? Então, a partir de hoje, mude a sua vida, mude o seu coração, mude a forma, a maneira de você tratar as pessoas, de você olhar para as pessoas. Aprenda a ter misericórdia, gente, das pessoas, pelo amor de Deus. Aprenda a olhar, olhe para mim, por favor. Temos que aprender a olhar como Jesus olhou. Capítulo 8 de João, se eu não estou esquecido, capítulo 8 de João, ele registra uma história de uma mulher prostituta. Não é para você ler, não. Uma mulher prostituta. Como é que as pessoas olham para uma prostituta? Quando você passa na BR, 11 da noite, meia-noite, você vê aquelas mulheres em busca de programas, aqueles homossexuais em busca de programa. Como é que as pessoas olham? Discriminando, como um lixo. Xingam, nem conhece a pessoa. A criatura que está lá nunca fez mal a ela, não é assim? Ah, para ali, que cachorra. Pois é. Teve um dia, numa madrugada, olha para mim aqui, por favor, fiquem de pé, por gentileza. Fiquem todos de pé para a gente orar. Teve uma madrugada que Jesus estava pregando. Ele estava sentado, escrevendo no chão. Aí uns homens, uns fariseus, pegaram uma mulher dessa, uma mulher prostituta, que estava se prostituindo, adulterando na madrugada. Arrastaram a mulher pelos cabelos, jogaram nos pés de Jesus. A lei diz que essa mulher tem que ser apedrejada. E o Senhor diz o quê? Aí Jesus levanta a cabeça e olha para ela. E tem compaixão dela. Jesus não vê ela como uma cachorra, como uma safada, como uma vagabunda. Jesus vê aquela criatura como uma infeliz. Uma pecadora igual a qualquer uma outra. A mulher mais santa. Não tem Maria? Quem conhece Maria? A santa que pôs o Filho de Deus no mundo. Conhece ela?
Isso vai dar uma zoada e eu estou nem tchuiu. Nos olhos de Cristo, ela e Maria tinham o mesmo valor. Eram pecadoras iguais. Não tinha diferença nenhuma. A diferença é que uma gerou ele, a outra não gerou. É tudo pecadora. Foi assim que Cristo olhou para aquela mulher. A Bíblia diz que ele a amou e a defendeu. Eu deixo vocês apedrejar ela, só se vocês não tiverem pecado. Alguém atirou um cisco? Alguém atirou pelo menos um pó em Maria? Madalena? Não. Porque aos olhos de Deus nós somos iguais, meu filho. Ninguém aqui é bom não, viu? Tudo perdido. Se o sangue de Cristo não nos lavar, é tudo tártaro aqui. Submundo, Guiena, Sheol, inferno, lago de fogo, abismo eterno, poço infinito. A glória é de Cristo, os méritos é de Cristo, o poder é de Cristo, o perdão é de Cristo, a misericórdia é de Cristo.